É uma honra nós estarmos aqui na presença do Senhor. Se bem que na presença do Senhor a gente deve andar de segunda a segunda, amém? Não é verdade? Porque a presença dele, ela é constante, ela é eficaz, ela é eficiente e ela nos acompanha. O Daniel, cadê o Daniel? Sempre me pergunta, mãe, Jesus mora no céu? Aí eu falo para ele, também, filho, ó. Ele mora no céu, mas também habita entre nós, porque ele é onipresente. E isso às vezes é difícil da gente entender, porque a nossa mente humana ela é capacitada para entender. A gente tem dificuldade com a eternidade, não é? E quando a gente tem dificuldade de entender algo, aquilo se torna algo que é complexo para a gente. Mas nós, pastores, fomos levantados nesse tempo justamente para falar e para desmistificar coisas que entraram na igreja e que precisam ser desfeitas. Essa noite, amados, eu trouxe uma palavra e eu queria que você em espírito orasse para que o Senhor viesse revelar para você alguns enganos que entraram, alguns enganos que existem entre nós e que precisam ser desmistificados, precisam ser retirados do nosso coração. E aí o nome dessa ministração é influenciar o mundo ou escapar do mundo. Qual é o correto? O mundo jaz no maligno, então a gente deve escapar dele ou influenciar ele? E aí, eu queria trazer para você uma informação que data lá do 1º século. No 1º século, no estabelecimento da igreja, entrou um engano dentro da igreja. Qual foi esse engano? De que havia 2 mundos, um sagrado e um secular. Vocês já ouviram falar em gnosticismo? Gnosticismo é algo que parece verdade. É uma seita, é uma ideia que parece verdade, mas que não é verdade. Mas ele vem travestido de verdade. E o gnosticismo, ele trouxe uma ideia que foi a seguinte: olha, nós até acreditamos que Jesus ele existe, mas nós não acreditamos que ele possa ter vindo na Terra, se transformado em carne, porque a carne ela é miserável, ela é pecadora. Então a gente acredita em Jesus, mas não cremos que ele encarnou, muito menos morreu. E aquela ideia começou a se espalhar ali entre a igreja do Senhor. Mas qual é o problema disso? O problema é que, inclusive, o apóstolo João, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 João 7. 2 João tem só um capítulo, então é 2 João 7. Para mostrar para você a preocupação do apóstolo com esse sofisma, com esse engano. Ele dizia assim, ó, 2 João, segunda carta de João, o versículo 7, somente o versículo 7. Então, a preocupação com os enganos que entravam na igreja data do nosso 1º século. Olha só, 2 João 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, a palavra mostra o quê? Que o apóstolo João estava já preocupado. Olha, tem muita gente falando aí que Jesus existe, mas que ele não veio em carne, que não tem como ter acontecido isso, porque a carne é miserável, o espírito é até divino, mas a carne é miserável. E, amados, qual foi o problema? A partir daí, preste muito bem atenção nisso, porque nós vamos ver que esse sofisma, esse engano entrou na igreja, de modo que ainda hoje nos acompanha. Então entrou um dualismo na igreja. A igreja começou a entender, eu tenho uma vida secular, mas eu tenho uma vida ministerial. Ou eu tenho uma vida ministerial e tenho outra lá fora. Então eu tenho uma vida aos domingos e a partir de segunda-feira eu posso ter outra vida.
Então, eu posso ser uma pessoa, domingo na igreja, e isso entrou nas religiões de um modo geral, na igreja católica, na igreja evangélica. O protestantismo também não conseguiu acabar com isso. E nós falamos, até nós falamos muitas vezes, não, na minha vida secular eu faço tal coisa. Na minha vida sagrada eu faço outra. Só que isso é um engano. E veio desse engano aí da igreja do primeiro século. E aí então nós começamos a separar fé e trabalho. Nós começamos a separar a religião do Estado. Nós começamos a separar Deus da ciência. Sim ou não? E o que acontece? A igreja começou a perder lugares de influência no mundo. E hoje, se você perceber, a igreja ela se reduziu a uma comunidade de fé. Nós saímos das artes, nós saímos da ciência, nós saímos do mundo dos negócios, nós saímos do esporte, porque nos foi pregado que existia uma vida sagrada e uma vida secular. Nos foi pregado que a nossa fé não tinha nada a ver com o nosso trabalho. Nos foi ensinado que a escola não tinha nada a ver com a nossa fé, que a igreja não podia se misturar com quem eu era de segunda a sábado. Nos foi ensinado isso. E por isso nós vivemos uma vida dualista, uma vida que uma hora a gente acredita que o Senhor é todo-poderoso. Quando a gente vem domingo à igreja, a gente acredita que Deus é todo-poderoso, nós temos fé que Ele pode fazer todas as coisas, nós acreditamos que Ele veio, que a gente pode orar e dobrar os joelhos, e que Ele vai nos atender, e que Ele pode curar doenças, e que Ele pode prover. Mas na segunda-feira, é como se o chip mudasse e a gente entrasse no outro modo. O modo que, peraí, Jesus não é tão poderoso assim. Eu tenho que resolver tudo sozinho. Eu nem preciso orar se eu vou mudar de emprego, se eu vou viajar, se eu vou me movimentar, se eu vou para cá, se eu vou para ali, o que eu vou fazer da minha vida, que curso eu devo fazer, que trabalho eu devo, que empresa eu devo abrir uma empresa, eu devo procurar um trabalho, e a gente não pergunta para o Senhor. E tudo aquilo que a gente fica discorrendo no domingo e adorando e falando com o Senhor e orando, a gente acaba esquecendo durante a semana. E não tem uma vida realmente linkada. Nós não estamos envolvidos como deveríamos com o Espírito Santo de Deus. Porque esse engano um dia foi pregado e entrou dentro da igreja. Nós condenamos o material e exaltamos somente o espiritual. O espiritual deve ser exaltado, sim, mas nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Então, para o Senhor, é tão importante quanto o seu espírito esteja conectado com Ele. É importante que o seu corpo sirva a Ele. Seu corpo esteja à disposição dEle. É tão importante que a sua alma esteja à disposição dEle e esteja fazendo o que Ele determina, o que Ele preconiza na palavra dEle. Queria que você abrisse lá em Mateus 4,17. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4,17. Diz assim: Desde então começou a Jesus a pregar e dizer. Veja bem que isso aqui é no início do Evangelho, no início do ministério de Jesus. Desde então Jesus começou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado. O quê? O reino de Deus. E aí tem muita gente pregando, pastor, que, mas Jesus disse o seguinte, que o meu reino não é deste mundo. Mas quando Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo que não nasceu neste mundo, não está amaldiçoando a terra. Porque muitas vezes esse versículo é pregado como se Jesus estivesse amaldiçoando a terra que nós vivemos. Mas ele não está amaldiçoando. Ele está dizendo, ei, meu reino não nasceu aqui. Mas se ele não acreditasse que nós podemos viver o reino dele aqui na terra, ele não teria vindo, não teria encarnado, morrido e ressuscitado neste mundo
Outra coisa que o gnosticismo, que é um sofisma, é um engano, prega, o gnosticismo é contra a alegria, ele é contra a adoração, ele é contra o regozijo. E eles conseguiram impor essa ideia na Igreja do Senhor. Foi aí então que surgiu ali nos primeiros séculos da Igreja o voto de pobreza. Já ouviram falar do voto de pobreza? Pessoas que fazem um voto de pobreza. Eu já tive a oportunidade de estar na casa de uma pessoa que fez o voto de pobreza. Um certo dia, em outro lugar, nos convidaram para ir no velório de uma pessoa. E lá, ali naquele momento complicado, tudo, foi falado que essa pessoa tinha feito um voto de pobreza. Quando nós chegamos nesse local, nós entendemos ali que tinha algo errado espiritualmente, fisicamente. A casa, ela era toda cheia de uma praga urbana que sobe. Eu esqueci o nome agora. Sem ser cupim. Não, não é. É outra. Eu esqueci agora o nome. É uma praga que ela sobe na parede, toma conta de todo lugar. Hã? Não, não é fungo, é um outro nome. E aí a gente viu que tinha. Não, é uns bichinhos. É uns bichinhos. E toda casa, tinha bicho. Toda casa, na parede, no teto. E falaram, não se encosta na parede. E eu tava encostada na parede. Não se encosta na parede. E quando eu minha roupa tava só bicho. E a gente foi, falou com a família, deu uma palavra e saímos. E depois a gente descobriu, né? Eles mesmo comentaram que essa pessoa tinha feito voto de pobreza. Para mim foi chocante, porque eu nunca tinha visto. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha visto isso. E aí, gente, pessoa religiosa. Pessoa religiosa, que acreditava em Deus. Então, esse engano entrou. E é como se com ele... Ah, mas eu não fiz falta de pobreza. Mas às vezes a nossa mente confunde e acha que para ser santo, para ser de Deus, precisa ser miserável. Precisa passar por necessidade. Isso entrou de uma forma muito sorrateira na igreja. Muito sorrateira porque ninguém prega isso. Mas nas entrelinhas é pregado. Nas entrelinhas é pregado que a humildade ela é confundida com a miserabilidade. Tanto que às vezes as pessoas, elas confundem. Fulano é humilde. Querendo falar de uma pessoa que não tem recursos financeiros. E humildade não tem absolutamente nada a ver com recursos financeiros. Uma pessoa que não tem recurso, ela pode ser soberba. Uma pessoa que tem dinheiro, ela pode ser humilde. Então, humildade não tem nada. Não sei se você fala isso. Fulano é humilde, comece a falar diferente, porque está completamente fora de contexto. Então, surgiu o voto da pobreza, a humildade se confundiu com miserabilidade. Queridos, no Antigo Testamento, tem 7 momentos de separação que Deus estabeleceu para o seu povo. Dos 7 momentos de separação, 6 são festa. E 1 é de jejum. Sabe por quê? O nosso Deus, o meu Deus, ele ama o júbilo, a adoração, a festa, a alegria. Ele ama tudo isso. Ele ama quando a gente se regozija na presença dele e a gente adora com danças, com celebração, com júbilo. E é isso que ele ama. Ele não ama a miséria, nem a nossa vitimização, e nem o nosso coitadismo, e nem nada disso. O que ele ama é a nossa alegria e a nossa disposição em adorá-lo. Dos 7 momentos do Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu 6 de festa e 1 de separação para o jejum. E a igreja... Sabe o que a igreja faz, Mar? A igreja estabelece 20 de jejum e quando lembra 1 de festa. Porque o gnosticismo entrou na igreja, o engano entrou na igreja. A gente confunde como se o Senhor adorasse o flagelo. O Senhor não se agrada com o flagelo. A gente jejua por um único motivo, para mortificar a nossa carne. A gente não jejua para conseguir algo do Senhor.
Ah, Senhor, eu tenho um negócio para fazer, uma prova para fazer, eu vou jejuar. E a igreja tem vivido esse engano. O jejum ele é para mortificar a nossa carne, nós nos conectarmos o nosso espírito com o dele. E somente para isso. Ele não é um instrumento de troca. Jejum não é uma moeda. E que você vai porque você quer algo, você jejua e acredita que consegue. O jejum é para mortificar essa carne, nós entendemos que ela é somente parte do processo. Ela não é o processo. Amém? Então, hoje eu queria falar desses enganos. Aqui tem um livro, não sei se vocês conhecem o pastor J.B. Carvalho. Conhece? O pastor J.B. Carvalho é um pastor que tem uma palavra realmente de inteligência e esclarecimento para esse tempo. E eu até trouxe aqui um trecho que eu achei muito pertinente para essa palavra. Obrigada, Ju. Que diz assim: nós pensamos como pagãos e nos definimos como cristãos. Desconfiamos da riqueza como algo maligno e celebramos mais o choro e a tristeza do que o riso e a felicidade. E abraçamos o gnosticismo disfarçado de cristianismo piedoso. Então nós nos envolvemos de tal modo com esse engano que a gente celebra o choro ou a tristeza. Celebra a miséria muitas vezes, porque a gente acredita que isso vai nos unir ao Pai. Isso não nos une ao Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Só tem um modo de você provar que você é humilde, é quando você experimenta sucesso. Você não é humilde quando você não tem, porque quando você não tem outra opção. Somente quando você experimenta o sucesso e a prosperidade é que tem como vir para fora a humildade do seu coração. Eu ouvi uma história uma vez de um senhor que era diácono de uma igreja e ele era um grande empresário, bem-sucedido, e ele tinha até chofer, o motorista. E ele era diácono e os diáconos tinham os dias de lavar os banheiros da igreja. E no dia dele lavar o banheiro, o chofer esperava ele na frente da igreja. Ele vinha com o paletó dele, ele trocava de roupa, lavava o que ele tinha que lavar, os banheiros no horário dele, e o motorista dele esperava ele lá fora. E ele trocava de roupa e voltava para o trabalho. Por causa da escala dos diáconos, era dessa forma. E isso é humildade. Porque a gente só tem como ser humilde quando a gente consegue experimentar algum nível de prosperidade. Não existe prosperidade, não existe humildade na miséria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Martinho Lutero dizia assim, que evangelho só é evangelho quando nos preocupamos com os problemas do mundo. Então, nós estamos nesse mundo. E Jesus disse o quê? Quando ele começou o ministério dele, ele disse o quê? Ei, o reino de Deus é chegado. Eu cheguei, eu estou aqui. O meu reino é chegado. Então vocês precisam viver nessa terra. O que diz a oração do Pai Nosso lá em Mateus 6? Assim na terra como no céu. Vamos abrir lá em Mateus 6? Mateus 6. Deixa eu só ver qual é o versículo aqui. E quando orares, no versículo 5. No versículo 9, começa na realidade. Mateus 5, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então a gente não tem que, a gente tem que esperar sim. A gente tem que ter uma expectativa no nosso coração de que nós vamos morar na eternidade, sim. Mas em primeiro lugar, nós estamos nessa terra e nós precisamos viver uma vida como no céu.
Nós precisamos viver uma vida aqui de prosperidade, de alegria. As pessoas precisam ver que nós temos um Deus que ama a prosperidade do seu servo. Que nós temos um Deus que se alegra com a nossa prosperidade. Porque o mundo precisa ver em nós. Porque por muitas vezes nós temos vivido uma vida que as pessoas lá fora veem. Eu falo, eu quero qualquer coisa, menos esse Deus deles aí. Só problema. O cara acredita em Deus, mas é só problema, tudo errado. Casamento dá errado, filho dá errado. Vida financeira bagunçada. Vida profissional sem direção. E aí, a pessoa tá lá fora, ela quer qualquer coisa, menos o nosso Deus. Então, a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. A sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Então, você precisa ter realmente uma vida na terra, como no céu. Nós precisamos viver como se o reino de Deus tivesse chegado, como Jesus falou. Jesus falou, ei, eu estou aqui, é chegado o reino. É chegado o meu reino. Eu preciso que vocês vivam como se o meu reino tivesse chegado. Tem um livro que chama Igreja aos Domingos, Trabalho às Segundas. Ele é de 2 autores. Saiu na Harvard Business Review, se eu não me engano. Igreja aos Domingos, Trabalho às Segundas. Esses 2 pesquisadores, sabe o que eles fizeram? Eles pesquisaram o abismo cultural que havia entre a vida aos domingos e o que as pessoas faziam a partir de segunda-feira. E eles pesquisaram esse abismo cultural que havia, essa dicotomia que havia na igreja contemporânea, na igreja atual. E como a igreja conseguia, domingo, ler a palavra, mas como conseguia na segunda fazer tudo diferente do que estava escrito. Igreja aos Domingos, Trabalho às Segundas. Vale a pena a leitura dele. E aí, tem um outro livro também que eu gostaria de deixar, que chama O Fenômeno Judaico. O povo judeu é um povo escolhido, um povo que o Senhor separou. E é um povo que vive preceitos. É um povo que merece a nossa atenção. A nação de Israel, a quem nós devemos amar segundo a palavra de Deus. Eu digo mais, além de amar, estude esse povo. Estude essa nação. O povo de Israel, nesse livro aqui, que chama Fenômeno Judaico, ele estudou. Israel saiu ali, depois da Segunda Guerra, fugido para os Estados Unidos. E pastor, em apenas 2 gerações, 2 gerações de judeus na América, eles conseguiram resultados extraordinários. Os judeus ocupam, por exemplo, 20% de todas as cadeiras de professores universitários dentro dos Estados Unidos, em apenas 2 gerações. Eles são 25% dos prêmios Nobel da história, os judeus. 1/3 dos multimilionários americanos é judeu. Judeu vive o princípio, muito mais do que nós vivemos, porque lá muitos sofismas que entraram na igreja ocidental não existem. Muitos enganos, os judeus não se apropriaram como nós. Eu não estou falando de céu e terra, não estou falando de salvação. Estou falando de um princípio que o povo judeu vive e que nós, Igreja do Ocidente, por causa de enganos, não conseguimos viver. Parece que nós estamos com os olhos tapados e a gente lê a palavra, relê e não consegue entender e viver na nossa vida como é para ser vivido. E a gente não se apropria. A palavra de Deus fala que nós somos cordeiros com quem? Cordeiros com Cristo. Cordeiros são quem tem uma propriedade de alguma herança. Alguém que ganha algo.
Mas a herança, ela precisa o quê? Ela precisa ser... Você precisa ir lá e tomar posse dela. Sim ou não, Ju? Você não tem como experimentar uma herança se você não for atrás dela e se apropriar e provar que você é capaz e pessoa legítima para desfrutar dela. E aí nós estamos vivendo um evangelho órfão, que até crê que Jesus veio, que ele morreu, que nós vamos morar no céu, mas nós não cremos que o reino de Deus é chegado. Nós não cremos que o Pai, ele veio para nos fazer cabeça e não cauda. A gente fala isso, a gente fica assim, nós somos muito eloquentes em falar nisso, mas nós somos muito pobres em viver isso. E nós nos acostumamos. Nos acostumamos a viver com migalhas porque a gente não acredita que Deus pode fazer diferente. Porque a gente acredita muitas vezes que Ele até pode, mas que se você for rico, você não vai para o céu. Você acredita que a humildade está no pouco dinheiro que você tem. Você acredita que a humildade está no carro que você não tem, na casa que você não tem? Você acredita que a humildade está em todo lugar em que há escassez? E quando nós acreditamos nisso, quando nós temos um valores, amado, dentro de nós, a gente pode fazer e acontecer que a gente não vai sair. Porque a gente dá um jeito de que os nossos valores aqui de dentro, eles venham para fora e eles aconteçam. Cristãos com mentalidade pagã. Toda riqueza é vista como desconfiança. Cristãos com mentalidade pagã veem todo nível de riqueza com desconfiança. Isso é pagão. Por que que os judeus vivem dessa forma? E tem muito mais dados para comprovar. Porque você vive um princípio. Você vai ser honrado pelo princípio. O Marco falou sobre honra aqui. Você não tem como experimentar uma honra se você não vive um princípio. Se você quebra um princípio, você vai ser quebrado por ele. Se você não vive o princípio da honra, que Marco falou, um dia você vai ser quebrado na honra por alguém que deveria honrar você. Mas ele não vai te dar porque um dia você não deu a honra devida para alguém. Tem muito pai hoje sofrendo com a desonra dos filhos. Só que ele ligou o modo amnésia, ele não lembra como ele foi com os pais dele. Ele não lembra como ele tratou autoridades sobre a vida dele enquanto ele era jovem. Como ele tratou professores, pastores, mãe, pai. E quando a gente quebra o princípio, em algum momento nós vamos ser quebrados por ele. No dia que a gente é quebrado, a gente quer orar e achar que Deus é mau. Mas nós precisamos, igreja, amada igreja, entender que nós precisamos cumprir princípios para que nós venhamos a experimentar de uma vida de abundância. Jesus não é super-homem. Ele não veio tirar a gente do mundo para levar para o mundo lindo, encantado com as ruas de ouro. Ele vai fazer isso um dia, mas para que você chegue lá, você precisa viver o reino dele nesse plano. Porque ele não é o super-homem, ele é o salvador, amém? E muitas vezes nós temos colocado a lâmpada embaixo do alqueire. Vocês conhecem esse versículo que fala que a lâmpada, quando ela é colocada embaixo da mesa, ela alumia alguma coisa? Não. Mas nós temos nos escondido. Nós temos nos escondido nas nossas pequenas comunidades. E nós temos confundido a vida cristã com as nossas comunidades. Deste uma palavra sobre isso domingo passado. Nós temos nos escondido sobre a nossa pequena comunidade. E achado que isso é viver uma vida cristã. Deixa eu lhe falar uma coisa. O momento que menos Deus te vê é quando você está aqui nessas paredes. O momento que menos Deus te vê é quando você está aqui. Mas ele liga o radar dele quando a segunda-feira começa. E você tem que ir para a trincheira. Mostrar quem você é.
Nós temos tido medo, amados, de quê? De influenciar. Temos tido medo. Por quê? De sermos influência, de dar a cara a tapa, qualquer lugar que nós estejamos. E dizer, olha, o meu princípio é esse aqui. Eu vivo de acordo com isso aqui. Não sei se por causa da nossa confusão de identidade, não sei se por causa do engano sobre o qual eu estou falando, mas nós não temos influenciado a nossa geração. E nós temos feito a absoluta questão de sermos a lâmpada que está embaixo da mesa e que não alumia nada. Nós temos feito questão de nos esconder nas nossas comunidades e acreditado que isso é vida cristã. Queria que você abrisse lá em Mateus. A gente já está caminhando para o final, amém? Mateus 5, 16. Mateus 5, 16. Mateus 5, 16, amém? Diz assim. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Amém? Eu vou ler novamente. Assim, resplandeça a nossa luz. O Senhor está falando aqui, Jesus, o próprio Jesus está falando. Ele começa esse versículo, esse capítulo, falando que nós somos o quê? O sal da terra. E aí ele finaliza aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e por causa disso, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Para que o mundo veja as nossas boas obras. É da vontade de Deus que o mundo veja as nossas boas obras. Você entende isso, igreja? Você entende isso? Você que está ouvindo também essa palavra pelo YouTube, pela internet, entende que é da vontade dele que a gente não fique parado. É da vontade dele que a gente influencie. É da vontade dele que a gente coloque a lâmpada em cima da mesa. É da vontade dele que a gente fale e tenha um estilo de vida que agrada a ele. Um estilo de vida diferente, que não é desse mundo. É da vontade dele. Para que vejam, ei, o Senhor está dizendo assim, eu quero que vocês parem de se esconder e venham para fora. E mostrem as suas boas obras, é isso que eu quero. O Senhor falou claramente aqui. E ele falou, e eu tenho um objetivo com isso. Eu não quero que eles vejam as boas obras de vocês para que vocês sejam glorificados ou então sejam elogiados. Ah, fulano de tal está fazendo isso. Eu tenho um objetivo, diz o Senhor. Para quê? E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É para isso que eu quero que o mundo veja as boas obras através da vida de vocês. Para que o mundo glorifique o Pai que está no céu. Porque o mundo não vai glorificar o Pai que está no céu através da sua fala, é através da sua vida, é através do seu testemunho. É isso que ele está falando quando ele fala as boas obras de vocês, quando vierem para fora. É essa que vai levar o povo a ver o Deus do céu. E às vezes nós confundimos e a gente quer ser igual uma matraca. Olha, Jesus salva, cura, liberta. Ele salva, cura, liberta. É verdade, ele salva, cura, liberta, mas a gente precisa viver. A gente precisa sentar com os Zaqueus, porque é assim que a lâmpada vai ser colocada em cima da mesa. Porque se você não sentar com os Zaqueus da vida, você não vai ter como alumiar. Se você sentar só com a sua comunidade, se você comer pizza só com a sua comunidade, se você domingo frequentar apenas as casas da sua comunidade, como é que você vai alumiar o mundo? E nós estamos presos numa religiosidade, que a gente acredita que a gente só precisa se relacionar com a nossa comunidade. Mas a palavra de Deus que fala, onde entra ele, ou um servo dele, ali entra a salvação. Qual foi a última vez que você foi na casa de alguém que não partilha da tua fé e teve a oportunidade de falar do amor de Jesus lá dentro? Ou até nem de falar, mas de viver.
e a pessoa vê para a tua vida, tem algo diferente aí. Tem algo diferente aí. Nossa tarefa, amados, é impor um estilo de vida do céu. A nossa tarefa é impor, é mostrar um estilo de vida celestial aqui nessa terra. Porque o reino de Deus é chegado. Se Deus te deu uma grande ideia, se Deus te deu um grande propósito, e você sabe o que é que arde e queima no seu coração, deixa eu lhe falar uma coisa. É tempo dessa ideia se manifestar. E se não for através da sua vida, Deus vai levantar outra pessoa, porque chegou o tempo do propósito de Deus se manifestar. Chegou o tempo e ele vai se manifestar de qualquer jeito, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Ele quer fazer através da sua vida. Mas se você escolher ficar embaixo da mesa, ele vai procurar outros para manifestar as ideias dele, porque chegou o tempo. O reino dele é chegado. Amém? Glória a Deus. Lucas, eu queria que você abrisse, já é o penúltimo versículo que nós vamos ler. Lucas 5, versículo 4 a 6. Lucas 5, versículo 4, 5 e 6. Se você não trouxe sua Bíblia, se escuta aí. Amém? Lucas 5. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus, tá? O que Jesus disse a Simão? Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede? Aí o versículo 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E agora eu vou falar algo para você que eu quero que você guarde no seu coração. Porque existe um mistério muito grande nessa palavra. Veja bem, Jesus apareceu. Os apóstolos tinham trabalhado a noite toda, não tinham pegado nada. E Jesus aparece de manhã, todo mundo o quê? Como a gente diz aqui, estourado, cansado. E aí ele fala o quê? Olha, voltem, vai lá no mar assim, e você vai colocar suas redes. Aí Simão falou que, como assim? A gente acabou de vir de lá, passamos a noite toda lá. E o Senhor manda a gente, tá bom, o Senhor tá mandando, a gente vai voltar. E quando eles chegam lá, eles lançam a rede, o que acontece? As redes faltam se partir de tanto peixe. E sabe qual é o mistério que o Senhor quer nos revelar aqui? Ele veio abolir a ideia do muito trabalho sem resultados. É como se o segundo Adão, vocês lembram lá do primeiro Adão no Éden? O primeiro Adão foi amaldiçoado pelo trabalho. Ele disse, agora a terra não vai mais dar plantas, frutos. Agora com o suor do seu trabalho, você vai adquirir o alimento. E é como se Deus naquele momento tivesse amaldiçoado o trabalho. Ele amaldiçoou, ele falou, olha, agora a terra vai dar abrolhos, vai dar espinhos. Ele amaldiçoou. Mas Jesus veio para quê? Para desfazer todas as obras do primeiro Adão. E o segundo Adão veio e disse assim, olha, eu estou removendo a maldição do muito trabalho com pouco resultado. Eu estou removendo isso. Porque vocês passaram uma noite inteira tentando apanhar peixe. Mas agora eu quero que vocês lá, e no primeiro minuto, vocês lancem a rede e a rede se parta de tanto peixe. E às vezes a igreja está tão acostumada com aquela mentalidade do muito trabalho e pouco resultado. Eu preciso me esforçar muito para ganhar um pouquinho de dinheiro. Eu preciso trabalhar muito para que a igreja tenha 20 pessoas. Eu preciso trabalhar muito para que eu tenha um transporte que eu consiga me locomover, nem que seja quebrado. Eu preciso fazer muito com pouco resultado. Eu preciso dormir pouco para que eu tenha o mínimo para sobreviver. E esse engano e esse sofisma entrou na igreja. Porque o primeiro Adão trouxe isso.
Mas Jesus veio e disse assim, olha, eu estou removendo essa maldição do muito trabalho com pouco resultado. Eu estou removendo isso e agora eu estabeleço um novo princípio. Eu estou removendo isso e eu digo assim, agora o meu povo que acreditar na minha palavra, que sai da minha boca, vai trabalhar pouco, com eficiência. Vai trabalhar pouco, mas vai produzir muito. Amém? É esse sofisma que o segundo Adão, sofisma é engano, é esse engano que o segundo Adão veio remover. Glória a Deus. Amém? Para finalizar, amados, Mateus 5. Você pode ficar de pé, amém? Que aí vocês acreditam em mim que está acabando mesmo. Mateus 5, os versículos 16 e 17. Mateus 5, versículo 16 e 17. Sabe, amados, às vezes, o mundo chama de humildade, de humilde, pessoas que aceitam passivamente fracasso. O mundo chama de humilde pessoas que aceitam passivamente o trabalhar muito e o colher pouco. E isso também é um engano. Mateus 5 diz assim: e ore em espírito para que essa palavra entre no seu coração. Não somente nas suas emoções, mas no seu espírito. Amém? Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você pode fechar os seus olhos, amém? E eu vou orar essa noite, para que o Senhor traga luz sobre essa palavra. E nós vamos clamar ao Senhor, para que Ele venha nos fazer entender no nosso espírito, na nossa alma, o quanto nós precisamos realmente influenciar o mundo e não escapar dele. Amém? Senhor Jesus, nós queremos orar, Pai. Essa noite nós queremos, Pai, clamar pela Tua presença nesse lugar e, sobretudo, que Teu Espírito Santo nos revele a Tua vontade para a nossa vida, para a nossa geração. Aquilo que Tu queres, Senhor, que nós façamos para Ti neste tempo, Pai. Aquele DNA que o Senhor colocou dentro de nós. Ore ao Senhor agora e peça a Ele, Senhor, me revela. E muito mais do que me revela, me dá forças, entendimento, inteligência, para que eu venha viver, Pai, a Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Venha o Teu reino, Senhor. Aleluia. Assim na terra como no céu, Senhor. Assim na terra como no céu, Senhor.
Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, agradecer por essa noite. Eu quero também nessa noite fazer um convite para você. Se tem alguém aqui, você pode continuar de olhos fechados, amém? Em espírito de oração, de intercessão. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou sua vida a Jesus e que gostaria de nessa noite fazer a sua decisão em público, ou que aceitou Jesus no seu coração, mas nunca teve a oportunidade de aceitá-lo diante dos homens, você pode levantar a sua mão, nós estaremos orando por você, amém? Ou se você gostaria de se reconciliar com o Senhor, tem andado de algum modo nas atitudes ou no coração longe dele, você também pode levantar a sua mão, nós estaremos orando. E nessa noite você faz uma nova aliança com o Senhor, de viver segundo o propósito que Ele separou para você. Amém? Você pode também fazer essa oração comigo, se o Senhor mover o seu coração através da palavra dEle, e dizer assim: Senhor, eu quero, Pai, a partir de agora, que o mundo veja, através da minha vida, que o Teu reino é chegado. Através da minha vida, que o Teu reino é chegado a essa terra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, queridos. Que realmente a palavra dEle entre no seu coração e ela venha remover enganos que o paganismo fez com que entrasse na nossa mente. Em nome de Jesus.